No mês 3 eu me batizei nas águas. E engraçado que, por incrível que pareça, eu me batizei nas águas bem no dia do aniversário da minha mãe. Então começou a mudar aquela mágoa, aquela raiva que eu tinha dentro dela, foi sendo arrancada de dentro de mim. Eu não entendia como, mas eu creio que a minha sinceridade de conhecer esse Deus, de preencher esse vazio que tinha dentro de mim, foi limpando aquela velha Desiane, foi tirando toda aquela tristeza que existia, aquela vontade de morrer, aqueles complexos. Tudo isso foi sendo arrancado de dentro de mim. Nas reuniões eu ouvia sobre quem era o Espírito Santo e o que ele tinha para mim. Que não era o meu passado sendo trágico, por mais que ele fosse, que ia mudar o meu futuro, a não ser que eu ficasse olhando para esse passado. Então eu comecei a ouvir palavras de vida que falavam: olha, você chegou até aqui dessa forma, complexada, com traumas, com problemas, com um buraco aí dentro, mas tem solução. Por mais que você ache que não tenha, tem solução. E aí começou a me despertar. E eu ouvia muito falar sobre o Espírito Santo. E eu lembro que eu comecei a fazer propósitos, porque eu entendi. Eu melhorei. Eu tô diferente. Agora eu me sinto bem. Só que eu preciso dele. Eu preciso do Espírito Santo dentro de mim. E eu vejo que é aí que foi o meu divisor de águas. Porque quando eu comecei a buscar o Espírito Santo, porque eu entendi que eu poderia ter tido uma melhora, mas se eu não tivesse o Espírito Santo dentro de mim, não ia adiantar. Eu ia voltar a ser aquela velha Desiane cheia de complexos. Então eu comecei a buscar. Eu lembro que na época eu comecei a fazer jejum, eu comecei a orar de madrugada. Eu lembro que eu tinha minha cama, mas eu não dormia mais na minha cama. Eu coloquei um edredom no chão e eu dormia no chão todos os dias, porque eu não queria perder a hora para de madrugada levantar e falar com Deus e buscar o Espírito Santo. Eu entendi que era o bem mais precioso que eu poderia adquirir. Que sem ele eu poderia conquistar tudo, mas de nada ia adiantar. Na época, a gente estava na Fogueira Santa, eu estava fazendo a Fogueira Santa para receber o Espírito Santo na época. E teve uma vigília. Nessa vigília, o bispo que estava realizando a vigília, ele falou assim: olha, você que não tem o Espírito Santo, você vai passar aqui no altar e eu, junto com os pastores, vamos colocar a mão na sua cabeça e a gente vai determinar que o Espírito Santo desça sobre a sua vida. E eu falei: é agora, eu vou lá e eu vou receber. E eu lembro que eu passei ali no altar, eu voltei pro lugar e comecei a buscar. Naquele dia eu recebi o Espírito Santo. Foi assim, o que aconteceu de melhor na minha vida, porque, como eu falei, eu lutava para ser uma nova criatura, eu me esforçava, mas tinha vezes que eu ainda fazia algo que eu via que não era da vontade de Deus. Às vezes eu me estressava, às vezes eu era grossa, às vezes eu falava o que eu não deveria falar. E quando eu recebi o Espírito Santo, é como se a velha Desiane fosse totalmente arrancada de dentro de mim. E nasceu ali uma nova Desiane. E eu me lembro que nasceu um amor tão grande. Eu já tinha perdoado a minha mãe, só que nasceu um amor tão grande por ela, porque eu não via mais ela só como a minha mãe, eu via ela como uma alma. E naquele dia em diante, tudo foi diferente. Eu me tornei uma pessoa realmente feliz. Realmente uma pessoa que, independente da situação, eu ainda tinha lutas, eu ainda tinha dificuldades dentro da minha casa. Meus irmãos não eram convertidos ainda, eles ainda afrontavam muito a minha fé, mas eu tinha uma força para lutar e uma certeza tão grande que Deus era comigo, que nada mais me barrava, nada mais me fazia com que eu viesse a olhar para trás ou ter complexo de inferioridade, nada disso. Tudo isso foi arrancado a partir do momento que eu recebi o Espírito Santo. Eu ouvia os outros falarem das palavras de Deus, mas quando eu recebi o Espírito Santo, eu ouvi Deus falando dentro de mim. E aquilo ali foi a experiência mais forte que eu já tive em toda a minha vida. Foi algo extraordinário, essa é a palavra certa. Não é que é inexplicável, é extraordinário ter o Espírito Santo dentro da gente. Hoje a convivência com a minha mãe é maravilhosa. Minha mãe, ela é uma amiga, ela me vê como uma amiga, ela me vê como uma referência de filha, como uma referência de uma mulher de Deus. Então a convivência com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, hoje é outra. Hoje eu sou feliz e a gente tem uma convivência muito boa. Já sou casada já há 12 anos
Mas eu posso perder tudo. Posso perder meu casamento, minha família, tudo, mas o Espírito Santo não, porque ele é o meu bem mais precioso. Ele é a minha joia preciosa.